Palavra para vocês, e eu quero fazer isso na direção do Senhor, e eu estou mantendo você em pé de propósito, que já vai passar um tempo sentado aí, e eu vou ficar em pé. Aí quando terminar a gente tá cansado igual, amém? Então, para ninguém reclamar de ninguém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e juntamente com ela o seu coração, amém? Porque isso é importante, amados. Se a gente não tiver uma disposição, o Evangelho de João, capítulo 1. Se a gente não tiver, eu sempre falo essas coisas, e não é porque eu não sei falar outra coisa, é porque eu acho que é muito importante. Estar exposto à palavra de Deus não é tudo. Amém? Não é tudo. Sabe que tem pessoas que é capaz de ficar olhando para você falar e elas não estão ouvindo o que você está falando? Porque depende do que elas estão pensando. Amém? Depende do que elas... Tem gente que está aqui, você está falando, aí ele não está nem aí para você. Aí você diz, de que é esse dinheiro aqui? Ele fala, opa, é meu. Né? Porque o que é interessante, a gente se inclina. Então eu queria que você começasse com essa disposição. Eu disse, estar só diante da palavra não é tudo. Precisa algo complementar, e esse complementar é a minha e a sua parte, amém? Porque a palavra de Deus, ela é sempre viva, ela é espírito e vida, mas se nós não acolhermos, ela pode ser só informação. E a forma como a gente administra aquilo que Deus está nos dando é que vai fazer a diferença. Você há de concordar que são muitas pessoas debaixo do mesmo teto, ouvindo a mesma coisa, e quando você vai conversar com elas, o feedback, entende essa linguagem? A resposta é diferente. Tem gente que vai sair aleluiado, foi muito bom, foi tudo para mim, né? Ele olhou pelo buraco da minha fechadura, ele sabe da minha vida. Tem gente que até pensa isso, e tem outros, gostei não. Né? Então, o que é que diferencia isso? A disposição do nosso coração. Amém? Então, já que nós estamos diante da palavra, abre, eu peguei de propósito esse trocadilho, juntamente com a Bíblia que você vai abrir, abre teu coração. Amém? Para receber aquilo que vai ser ministrado. João capítulo 1, eu vou ler um versículo, nós vamos orar, aí você senta. Né? Os irmãos, ufa, né? Você queria pregar o tempo inteiro com a gente em pé, né? Não, fica tranquilo. Abriu o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Aleluia. Eu estou aleluiado, amém? Sabe que você entende essa linguagem aleluiado? É quando você está avivado, e isso é uma decisão. Amém? Quando a gente parar de ser condicional e começar a viver pela fé, a gente vai estar aleluiado sempre. Porque não venha me dizer que as circunstâncias elas param, que as adversidades elas não, mas não são as circunstâncias que diminuem, somos nós que crescemos em Deus. Então estar aleluiado é uma decisão. E se a gente fosse botar na balança o tanto de coisas que a gente tem para estar chateado, talvez fosse até mais. Mas sabe que Deus colocou no novo nascimento o fruto do Espírito chamado alegria dentro de mim e dentro de você, para que esse posicionamento nosso não seja apenas uma resposta. Diga alegria na minha vida. Não precisa ser só não precisa ser só uma resposta de algo que aconteceu. Quantos estão entendendo? Quando a gente não entende sobre o fruto do Espírito, a gente só se alegra quando algo físico acontece. Mas quando você tem o fruto quando você tem a alegria como um fruto, que é algo que Deus colocou dentro de você, você sabe, eu decido ser alegre. Amém? Sabe, as pessoas podem tirar o seu dinheiro, podem tirar a sua casa, elas podem tirar o que você tem. Agora elas não podem tirar de você a decisão de ter uma boa atitude, de estar alegre, de acessar o fruto do Espírito. E eu fiquei aleluiado aqui com a Arela, eu fiquei até com vontade de não pregar mais. Eu digo, fica tu aí mesmo, aproveita que está na... Amém? Não, a gente tem que ser sensível. A menina estava na unção aqui, rapaz, eu já estava ali, se eu não fosse crente, eu quero hoje, Jesus. Vocês não perceberam isso não, irmão? Ela estava fluindo numa unção, e eu fui junto, amém? Eu estou vislumbrando aí uma grande pregadora, amém? Não sou profeta não, mas eu creio. Deixa eu começar, senão você não senta. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eita, só um versículo desse você já fica aleluiado, amém?
Porque a lei foi dada por meio de Jesus, por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça, porque essas verdades são tão vivas que elas são capazes de influenciar os nossos sentimentos. O sentimento é o maior testemunho humano, mas mesmo assim a sua palavra é capaz de influenciar. Muitas vezes nós chegamos cabisbaixos, com sentimentos negativos, e quando nós nos deparamos, Senhor, com as suas verdades, isso começa a mudar, isso começa a se alinhar, e nós te damos graça por essa condição, porque nós cremos que a sua palavra é espírito e vida. E eu quero declarar por fé, à medida que eu estiver falando aqui, Pai, o espírito da sua palavra quebrando toda a ignorância, gerando vida no coração de cada pessoa, abrindo os olhos do entendimento, Pai. E o meu clamor sincero nessa noite é que a sua vontade, aquilo que está no seu coração, se manifeste hoje à noite. Eu quero fazer minha, Pai, as palavras de João, quando ele disse que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu quero, Pai, nessa noite ser achado como um canal completamente desimpedido, que eu possa capturar aquilo que está no seu coração e passar sem nenhum adendo humano, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma opinião, porque eu creio, Pai, que a sua obra, como diz na palavra, é crer naquele que o Senhor enviou. E eu creio que o conhecimento de Cristo hoje à noite vai fazer isso, vai quebrar as cadeias, vai abrir os olhos do entendimento, e vai no amém dessa mensagem estar tocando, ativando pessoas, para elas entrarem num novo tempo da sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Você crê? Amém. Então sente aí. Tá, glória, estou aleluiado. Amém? Coisa boa, amados, Deus tem feito no nosso meio. Amém? Está preparando a mim e a você para que a gente possa ter sequência, para que a gente caminhe. Amém? Tem um homem na Bíblia que ele lidou com um monte de circunstância, e como todo homem corajoso, ele fez uma reclamação com Deus e disse: eu quero morrer. Isso só aconteceu com ele, né? Com Elias. Nunca aconteceu com você assim, de chegar um dia: Senhor, me tira. Será? E a resposta de Deus para ele, claro, num momento mais na frente, ele disse assim: Elias, levante, coma e beba, que a caminhada ainda é longa. Sabe, amados, para quem está talvez com um sentimento meio desajustado, pode não entender bem isso, mas o que Deus estava dizendo para ele é: rapaz, eu tenho muita coisa para você ainda, eu tenho muita coisa para fazer através de você ainda. A minha caminhada contigo não parou por causa de uma circunstância. Você está comigo, amados? Então, essa palavra veio no meu coração em função de algo que o Senhor tem comunicado a mim. Eu dei aula ultimamente na escola de ministros, e eu falei um pouco sobre isso, e isso veio para que eu falasse com você também. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo faça aquilo que eu não tenho condição de fazer. Que assim como a pastora Socorro diz, a gente só tem como chegar até o ouvido das pessoas, amados, mas eu creio demais nisso, na obra do Espírito. Lá em 1 João diz que a unção do Santo, ela nos ensina sobre tudo. Amém? Então eu acredito que à medida que nós estamos, nós pregadores, os que passam por aqui, à medida que a gente está falando algo, o Espírito é capaz de lhe ensinar algo. Ele é capaz de implantar em você, ele é capaz de fazer descer ao seu coração. Amém? Então eu estou contando seriamente com essa parceria aqui. Amém? Quero ler outro texto para somar com esse, que é João 8, 36. Lembra que nós lemos: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí eu quero associar a esse João 8, 36. Geralmente quando eu prego, eu leio muitos textos, cada pregador tem a sua forma de pregar. Hoje o Senhor está me guiando para a gente ler assim, e nós vamos fazê-lo, amém? João 8,36 diz: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Aí você pode estar perguntando: o que é que tem a ver se o Filho vos libertar com esse primeiro versículo que fala sobre a lei, foi Moisés que trouxe, mas a graça se manifestou por meio de Cristo. Amados, entende de forma genérica isso? A gente pode entender assim, que tudo que Deus fez, inclusive a obra dele através de Cristo, é perfeita. Qualquer coisa que não estiver funcionando bem não tem a ver com o que ele fez. Quando Jesus cumpriu as justas exigências da lei, quando ele chegou no limiar do seu ministério na terra, e que ele estava naquela cruz durante 6 horas de uma sexta-feira, e ele, num esforço sobre-humano,
conseguiu puxar o fôlego, porque os crucificados morriam por asfixia em função dos seus ossos que eram quebrados, e eles não tinham como se manter sobre o próprio corpo, e deslocava os membros. Cada vez que o peso do seu corpo fazia com que ele fosse para baixo, Jesus se apoiou ali na cruz, ele puxou o fôlego e disse: está consumado. Muita gente desavisada pensa que ele disse assim: me acabei, eu morri. Ele morreu, não era isso que ele estava dizendo. Amém? Quando ele conseguiu fazer isso com as suas últimas forças que tinha, ele disse: deu certo, eu concluí, eu paguei o preço, e a partir daqui só não vai para frente quem não entender. A partir de agora só não engrena quem não receber essa palavra. É por isso que a Bíblia diz: pregue hoje, pregue a tempo, pregue fora de tempo, pregue falando, pregue vivendo, porque aprove a Deus alcançar as pessoas pela pregação. Quando ele disse está consumado, ele disse: aquilo que me foi enviado para fazer eu consegui. Foi fácil? Não. A Bíblia diz que como um cordeiro mudo ele não reclamou. Ele foi xingado durante todo aquele caminho, foi surrado, chacoteado pelos seus algozes. Você não é o bambambam, você não é o mestre. Eu acho que eles estavam esquecidos, e quando eles chegaram no Getsemane, ele só se identificou como Jesus e todos caíram. Eles estavam desafiando alguém que eles não puderam ficar de pé diante de uma sentença pronunciada por ele, imagina. Agora, por quê? Mesmo assim ele se manteve calado, porque esse era o preço. Você está comigo? Isso era a conquista de uma condição. Nós hoje vamos entender, amados, que o mundo lida com um problema que ele herdou de Adão. Um problema de separação, um problema de dívida que ele herdou por causa de Adão, por causa do que Adão fez. E a Bíblia diz que Adão, como cabeça de raça, a morte se estendeu a todos em função daquilo que ele fez. E se você já leu a Bíblia, você vai perceber que o homem se encontrou tão separado de Deus, que lá em Gênesis 6, o próprio Deus disse: a tendência, a inclinação do homem é somente para o mal. E disse que o pecado se multiplicou de tal forma que Deus teve que intervir para recomeçar as coisas. Com o dilúvio, você está comigo? Mas isso era apenas a construção de algo que ia apontar, que apontava, era uma resolução paliativa, momentânea, que ia apontar para a obra de Cristo, que, como eu já disse aqui, não tem defeito. Não é paliativo, é definitivo e é suficiente. Então eu quero que você fique com essa frase hoje. Olhe para o seu irmão aí e diga a ele: Jesus é suficiente. É sobre isso que eu quero falar aqui. Amém? E Paulo, que recebeu o evangelho, que ensinou para nós, que escreveu, recebeu por revelação, ele começa a falar que o povo sem lei estava se perdendo. E por isso Deus mandou a lei. Não foi para que o povo não se perdesse, foi para que eles soubessem que aquilo que eles faziam estavam na ignorância, os afastando cada vez mais daquilo que Deus tinha projetado. Então a Bíblia diz que a lei que nós falamos aqui, a lei veio por meio de Moisés. A lei veio como um aio, a Bíblia diz, como um tutor, alguém que sinaliza, alguém que aponta o caminho. Aí a gente tem, como igreja, muitas vezes uma compreensão errada sobre a lei que veio de Deus, através de Moisés, para o povo. A lei não veio para o povo para resolver o problema do povo, porque ela não tinha condição de fazê-la. O problema do povo não tinha a ver com algo que regras resolvesse. O problema do povo não tinha, do mundo, da humanidade, não tinha a ver com coisas que cerimônias pudessem resolver. Mas os princípios estabelecidos na lei funcionavam como balizas, como parâmetros que diziam: vocês precisam andar dentro disso aqui, porque sem saber que esses limites existiam, vocês estavam praticando coisas que estavam lhe afastando cada vez mais de Deus. Você está comigo?
E desde então começou uma busca incansável das pessoas de tentarem se alinhar àqueles padrões exigidos, e eu estou falando sobre o que a Bíblia diz, elas se achavam sempre e constantemente insuficientes em relação àquilo. Quantos estão entendendo? Ou seja, o problema, ele não era resolvido. E não tem um defeito na lei que Deus deu a Moisés. Não, o defeito está na forma como as pessoas entenderam. A lei não veio para resolver, a lei veio para apontar. A lei veio para sinalizar, um dia vai vir um rei, um dia vai haver um sacrifício, um dia vai acontecer algo. Eu estou familiarizando vocês como as coisas funcionam, como as coisas no reino são resolvidas, como os problemas espirituais são resolvidos, ou serão resolvidos. Então Deus foi construindo nas pessoas uma mentalidade da necessidade de que a culpa não pode ser simplesmente ignorada, ela precisa ser tirada. A culpa não pode ser simplesmente coberta, ela precisa ser removida. E por isso que quando as pessoas pecavam, elas dizem, você tem que sacrificar um animal. Parece uma coisa meio estranha, né? Mas aquilo era um ensinamento que apontava para o que aconteceria de forma definitiva no futuro. E a reza, o que isso rezava era: você fez o que é errado. Então só tem uma forma de resolver isso: é alguém que não fez o que é errado pagar por você. Então, lembre que era algo simbólico. Então eles pegavam um cordeirinho, mas não era um cordeirinho qualquer. Porque se fosse um qualquer, as pessoas iam escolher aquele que nasceu aleijado, né? Que na hora da venda não ia pegar nem R$1 nele. E eles diziam, vocês têm que pegar um cordeiro perfeito. Tem que ser macho de 1 ano, não pode ter mancha, ele tem que ser branquinho, não pode ser aleijado, não pode ter nenhum tipo de defeito. Porque esse é o que a gente mais se apega, esse é o que a gente mais admira, é o que a gente até protege mais. Olha, esse nasceu tão bonitinho. Pois é esse que vai morrer, mas ele não fez nada. É isso que Deus estava querendo construir na mentalidade de cada pessoa. Por que ele vai pagar por isso? Porque a única forma de ser novamente aceito, a única forma de ser novamente recolocado nessa posição inicial, era se alguém resolvesse esse problema assumindo seu lugar. Estão entendendo? E para nós, amados, que somos ocidentais, às vezes ler algumas coisas na Bíblia, a gente nem entende, mas quando Jesus apareceu no seu ministério público, que João estava pregando, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus. As pessoas sabiam do que ele estava falando. Eu e você, a gente lê hoje, é um negócio meio poético, mas eles sabiam. João pregando, ele disse: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles associaram a todas as profecias messiânicas que eles já tinham ouvido por boca de Davi, por boca de Isaías. Davi disse: nenhum dos seus ossos serão quebrados. Davi chamou ele de meu Senhor. E Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aquela multidão que estava ouvindo João pregar não era um povo qualquer. Eles tinham um comprometimento com a Bíblia, então eles sabiam disso. Eles sabiam quando João disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Eles sabiam: chegou a nossa resposta, chegou o que nós estávamos esperando. E eu quero dizer, amados, o que Jesus fez é extremamente libertador. O silêncio dele para cumprir cada coisa estava visando a condição que eu e você temos hoje, e muita gente não sabe. A condição que Jesus tinha de descer daquela cruz e não fez. Quando as pessoas disseram: vamos prender, ele disse: não se preocupe, porque ninguém tira minha vida, eu a dou. No tempo daquele filme de Mel Gibson, as pessoas discutiam: quem matou Jesus, os romanos ou foi os judeus? A resposta é: nenhum dos dois, eles foram só instrumentos, porque ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Pedro cortou a orelha de um homem quase como se Jesus precisasse disso. Ele disse: Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele enviaria miríades de anjos e me defenderia. Então por que, estou parafraseando Pedro e Jesus agora, então por que, Senhor, você não faz isso? Porque é necessário.
É necessário, tem que ser assim, porque se não for assim, eu não posso religá-los, eu não posso trazê-los de volta. A ênfase da minha mensagem hoje é que a gente tire os olhos de todas as coisas e simplesmente a gente volte para Jesus. Porque a gente começa a botar, acho que foi por isso que eu me identifiquei tanto com a Aurélia aqui na hora que ela estava, amado, aleluia, fale esse nome. Ela, estou tentando imitá-la aqui, amém? Aquilo foi lá dentro, eu digo, é isso, aleluia, o mesmo Espírito, amém, amados? A graça e a verdade vieram por meio de Cristo, e nós precisamos voltar à simplicidade da fé, entender que Jesus é suficiente, que Jesus não pode ser tirado do alvo da nossa vida, que nós não podemos ter uma vida cristã onde Cristo não é o centro, nós não podemos ter uma vida cristã efetiva, prática, e que faça aquilo que Jesus programou, pagou para que acontecesse, amados, envolvidos com coisas que não foi o que Ele estabeleceu. E na escola de ministro eu disse, amados, vocês já leram o livro de Gálatas, o que aconteceu ali? Porque, olha, entende, o diabo tem pavor de ver pessoas livres. Por que é que acontece tanta coisa para distrair a gente nos dias de culto, nos dias de conferência? Porque pode ser 2050, mas essa palavra vai ser a mesma. Pode ser que daqui um dia o cachorro, o poste esteja fazendo xixi no cachorro, como as coisas estão tão invertidas. Ainda assim essa palavra vai libertar. Então o diabo vai sempre trabalhar no sentido de que as pessoas não venham, de que elas não ouçam, porque pode estar atolado nas drogas, na prostituição, pode ser o rapapé do pó, da porcaria. Quando você ouve essa palavra, algo ativa dentro, abre uma porta de esperança, porque não é só palavra, não é só um sermão, não é uma palestra, é espírito e é vida. Você chega adoentado, magoado, ferido, errado, e essa palavra começa a alinhar, ela começa a devolver coisas, você está cabisbaixo, ela começa a levantar de novo, seus sonhos estão meio comprometidos, você começa a sonhar de novo, você vê alguém aqui na frente e diz, opa, um dia eu vou estar ali, fala sobre, vamos pregar a tempo, e fora de tempo você começa a planejar, eu vou sair, a gente precisa ir em tal lugar, precisamos dar alimento a tal pessoa, levar roupa para não sei quem. Essa é a obra de Jesus, e a palavra que é viva, ela começa a devolver vida nessas áreas que foram amortecidas. Aí eu dizia, o diabo tem pavor de ver pessoas libertas, amados. E quando eu e você ouvimos a mensagem da fé, a Bíblia diz que a gente creu em função disso. Nos libertamos do jugo do pecado. Você está comigo? Fomos, a Bíblia diz, transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora nós nos encontramos dentro de um contexto que era para ser considerado apenas espiritual. E de repente a gente passa a considerar esse contexto espiritual como religioso. Porque o diabo não conseguiu mais prender você no pecado, porque você foi liberto pela palavra. Ele vai ver outra estratégia, e na maioria das vezes vai começar a tentar prender as pessoas apenas na religiosidade. Práticas, dogmas, regras. Você está aqui ainda? Sim. E eu digo, isso é tão nocivo, até mais, do que o efeito que o pecado causa, porque uma meia-verdade é pior do que uma mentira. E se você quer saber exatamente do que eu estou falando, você veja a igreja de Gálatas. A região da Galácia era uma região de 10 cidades, Derbe, Cônio, Antioquia da Psídia, outra Antioquia, era uma série de cidades, 10. Ou seja, eles não eram judeus. E essa igreja foi produto da dispersão. Quando houve a dispersão lá no começo, e foi discípulo para todo lugar, a igreja da Galácia também foi alcançada, e foi alcançada por Paulo. E Paulo começa a dizer, e é nessa carta que ele testemunha acerca da origem do ministério que ele recebeu. Porque, amados, essas pessoas, João, Pedro, Tiago, o Baquinho, né? Essas pessoas, elas conviveram com Jesus. Você está comigo? Mas Paulo, ele diz sobre ele mesmo, eu sou como um que nasceu fora de tempo. Paulo nasceu de novo, Jesus já tinha morrido. Ele teve aquele encontro no caminho para Damasco,
Mas ele diz: amados, o evangelho que eu recebi não foi de pessoas. Não é que você não possa receber o evangelho de pessoas. Paulo foi um fundamentador. Ele tem uma função tão importante no evangelho que ele escreveu 70% do Novo Testamento. Mas isso era o que endossava a sua mensagem. Ele disse: eu recebi do próprio Cristo. E se você... letras não tem sentimento, amado. Mas se você continuar lendo, você vai ver que Paulo não estava dizendo assim: olha o evangelho que eu recebi. Quase cearense, né? Quase como um cearense, né? Olha o evangelho que eu recebi não foi de homens. Se você continuar lendo, você vai perceber que a entonação da voz de Paulo era mais ou menos como eu estou falando hoje. Vocês pensam o quê? Que o que eu trouxe para vocês, igreja da Galácia, foi qualquer coisa? Foi um conjunto de regras religiosas, o que eu ouvi e que libertou a sua vida inicialmente, eu recebi do próprio Cristo. Sabe qual era o desconforto de Paulo e o tom da sua voz? Era porque essas pessoas estavam migrando, elas estavam mudando dessa verdade que alcançou, elas estavam mudando desse poder que tirou elas do pecado, elas estavam se afastando dessa unção, desse poder que deu um novo nome, que deu uma nova natureza, para um conjunto de regras. E ele ficou quase endemoniado. Não ficou porque ele é crente, pensa num caba crente, mas ele ficou nervoso, irmão. É só você ler o livro de Gálatas que você vai perceber. O desconforto de Paulo era em relação ao legalismo. Era como aquelas pessoas, elas estavam por influência dos crentes, entre aspas, que estavam saindo de Jerusalém para Antioquia, largando a liberdade da fé para voltar para algo que eles tinham vivido até então e que não tinha resolvido, que era a lei. Vocês estão aqui? Quantos entendem que eu não estou falando contra a lei? Eu só estou colocando ela no lugar dela. A lei era um caminho, mas não resolvia. E Gálatas capítulo 1, se você quiser só acompanhar, ou se quiser abrir, pode abrir. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Quantos estão acompanhando a mensagem? Amém? Só para você não esquecer, o teor da minha mensagem hoje, amados, é o que tem me mantido de pé durante todo esse tempo da minha vida. Pode ser que eu receba pancada do lado, pancada de outro, eu tenho um alvo: Cristo. Ele é suficiente. Você está comigo? Gálatas capítulo 1, versículo 6, diz assim: admiro-me que vocês estão acompanhando? Estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça, diga pela graça. Pela graça, para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Perceba que na argumentação inicial dele, ele enfatiza o que eles receberam pela graça. Deixa eu dizer a você que tudo que eu e você precisávamos era da graça, que tudo que o povo de Israel precisava era da graça. E no original o texto que diz que a lei veio por Moisés, mas esse João 1,17, mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Ele se encontra com o texto de Evangelho de João 14,6, quando Jesus se identifica como sendo a verdade. Está comigo? Então, isso quer dizer também que Jesus não só trouxe a graça, ele é a graça. Como ele é a verdade, ele é a graça. E ele diz: olha, vocês estão desconsiderando o que vocês receberam pela graça? Eu preciso perguntar a vocês o que é graça? Graça é uma manifestação de Deus para responder aquilo que eu e você não tinha condição de fazer. Qual era o quadro dessas pessoas? Eram pessoas de Deus, era o povo de Deus, falando agora sobre os judeus. Povo de Deus, povo que honrava uma lei, que eles eram capazes de atirar pedra em quem não fizesse o que ela dizia. Mas eles estavam impossibilitados, incapacitados de entrar no melhor de Deus, porque a nossa capacidade humana não pode gerar meritoriamente para nós aquilo que Deus planejou para que se manifestasse por meio de uma dádiva. Quantos estão entendendo? Paulo estava conversando com aquele povo, agora falando dos Gálatas, que não era judeu, e dizendo: interessante, estou parafraseando Paulo, interessante, quando eu disse para vocês que vocês podiam ser aceitos apenas crendo,
Foi tão fácil. Quantos estão aqui? Vocês não receberam, e vocês não começaram a experimentar aquilo que apenas uma vida pelo Espírito pode dar, porque agora vocês querem abandonar a vida do Espírito e começar a se envolver apenas com regras, com práticas. Alô, você já leu o livro de Gálatas? Era o desconforto de Paulo. Se você ver, amados, Paulo tinha um cuidado grande de dizer assim: a minha mensagem tem a ver com Cristo e esse crucificado. Porque Paulo sabia quem ele era. Paulo dizia: olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você acha que Paulo dizia isso por quê? Porque ele tinha um passado digno de ser esquecido. Paulo tinha um passado de ser um religioso, um fariseu, que era a facção mais rígida do judaísmo, quase talibã, que dentro desse zelo, ele fez o que vocês já leram no livro de Atos, de pegar cartas e buscar pessoas, pegar pelos cabelos, consentir com a morte de Estevão, que ele só não atirou pedra porque não tinha idade, a lei não permitia, tinha menos de 20 anos naquela época. Porque Paulo simplesmente não fez vista grossa aos efeitos da influência da igreja de Jerusalém na igreja da Galácia, porque ele sabia que a graça tinha feito na vida dele, ele sabia que ele era digno do inferno, como eu e você. Com tripa e tudo. O nosso destino, amado. Mas eu nasci num berço de ouro. Mentira, eu nunca vi um berço de ouro. E ainda tem gente que diz assim, num berço evangélico, mas berço não se converte, aquilo é um móvel. Aquilo é para a criança dormir. Pare com essas coisas. Eu nasci, sabia que filho de crente não é crentinho? Tem alguns que é cretino. E o pessoal de Simão Dias sabe, eu falei tanto isso que eles também quase transformaram num versículo apócrifo. Você pode passar um ano morando numa garagem, você não vai ser um carro. É ou não? O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas acham que o fato delas estarem num ambiente simplesmente físico vai transformar a vida delas. Não vai. Não vai. Estar envolvido apenas com regras não vai mudar a sua vida. Mas eu estou aqui pelo Espírito para lhe dizer algo. Nós não somos contra viver corretamente, não é sobre isso, mas pelo contrário. Nós não somos contra bom procedimento, pelo contrário. Mas nós queremos dizer que o Paulo estava reclamando aqui, vocês receberam pela fé e agora estão voltando para as obras, porque os judaizantes, que eram judeus supostamente convertidos ao cristianismo, porque eles não podiam negar o que Jesus fez. O que Jesus fez não podia ser negado. Mas eles eram tão religiosos que eles disseram assim, não, Jesus salva, mas Moisés não pode ser negado, então receba Jesus, mas também circuncide. Feliz, né? É porque, olha, aquele povo é doido, né? Mas vamos para cá. Você sabe por que eu estou rindo. Gálatas capítulo 2, versículo 4, diz assim: a questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Eu estou tentando trazer o nosso foco para dentro agora, para que a gente volte os nossos olhos para a única coisa que teve condição de nos tirar de onde a gente estava, Cristo. Amém. E que não vai faltar, amados, mesmo no ambiente da igreja, quem faça isso aqui, que levante questões para tentar nos reduzir novamente a uma condição de escravidão, que, diga-se de passagem, Jesus pagou por isso. Quando eu e você negamos a obra da cruz, é como se a gente estivesse mandando Jesus para lá de novo. Quando eu e você queremos alcançar o que Cristo fez e nos deu gratuitamente por meio de obras, é como se a gente dissesse, ele não fez nada que preste. Você está aqui comigo? E essa mensagem não é sobre você ser passivo, não é sobre você não fazer nada, é sobre a gente colocar as coisas no lugar certo. Bom procedimento, testemunho, amados, é fruto de justiça.
Bom testemunho é produto da vida de alguém que creu e recebeu verdadeiramente um Cristo que é capaz de influenciar qualquer um que tem contato com Ele. Então, se você teve contato com Cristo, a sua vida não teve mudança, eu vou dizer, não foi com Ele que você teve contato. Quantos já roubaram aqui? Levanta a mão. Olha, só algum teve coragem, 2, 3. Mas eu acredito que não foi muito que você roubou. Mas você já conheceu um ladrão mesmo, um ladrão sem vergonha? Eu já. Se você não conheceu nenhum, assiste o Jornal Nacional. Eles moram bem, comem bem, tem dinheiro até para comprar paletó, mas rouba que é uma beleza, né? Mas o que é que eu estou falando sobre isso, amados? Eu falei sobre isso só para chamar a sua atenção para Zaqueu. Quantos já ouviu falar de Zaqueu? Jogador de basquete que tinha naquele tempo. Amém? Fiz essa piada para ver se você sabe de quem eu estou falando. Zaqueu era um homenzinho, bem pequenininho, menor do que eu, pastor Wagner. E, amados, um dia ele viu que Jesus ia passar, preste atenção, que Jesus ia passar em determinado lugar. Agora, não sei se você sabe sobre Zaqueu, não sabe detalhes sobre ele, mas Zaqueu era nada mais, nada menos que um funcionário do governo romano, que, diga-se de passagem, oprimia Israel, que ele não tinha soberania naquele tempo, não tinha governo próprio, e era por isso que as pessoas pensavam que Jesus ia ser rei literal, porque fazia tempo que Israel estava debaixo do jugo de Roma, e Zaqueu simplesmente chegava para os seus irmãos e cobrava imposto para Roma. E eu não quero nem entrar nos critérios que ele usava para cobrar, porque com certeza ele não cobrava só o que era cobrado, porque ele tinha que passar para Roma o que Roma pediu. E ele era ladrão, mais do que os que crerem levantaram a mão aqui, amém? Os crentes de verdade. Ele era um ladrão mesmo. E no meio da sua sociedade, ele era tido como traidor. E eu entrei nisso para dizer, um encontro com Jesus que não transforma a sua vida. Aquele homem queria ver Jesus, subiu numa árvore. E a iniciativa dele chamou a atenção do coração de Jesus. E ele disse, o que é que você está fazendo aí? Estou parafraseando Jesus, a Bíblia na linguagem de hoje, na versão, né, do pastor Lucimar, versão Curema, né? Está fazendo aí atrepado? Não, só quero ver, desça porque eu vou na sua casa. Mas eu fico procurando a mensagem, pastora Socorro, de Jesus para Zaqueu. Zaqueu infeliz, eis que eu te digo, não tem vergonha não, safado. Esse povo é o seu povo, você rouba de cara lisa. Está assim na sua Bíblia? Não, porque quem estava lá era Jesus, irmão. Amém? Eu fico impressionado que Jesus não tocou na ferida do pecado de Zaqueu. Pelo contrário, o nome Zaqueu quer dizer honrado. E eu não sei como Jesus conseguiu, mas Jesus descobriu o nome dele. E no meio daquela multidão, ele disse, ei, honrado, eu vou na sua casa. Você está aqui comigo? Amém. Jesus foi lá, mas, olha, não teve conversa comprida. Rapaz, senta aí, pelo amor de Deus, você não está vendo isso não, rapaz. Você está fazendo com esse povo. Jesus amou aquele homem. E de repente ele, espera aí, Senhor, está errado. Hoje o pastor Alexandre leu lá, na conferência de homens, Senhor, ó, ele deu um si, só para amenizar as coisas para ele. Senhor, se eu roubei, mas repare. Se eu roubei. Não, primeiro ele disse assim, Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir. Quantos estão aqui? Amém. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amados? Que é impossível, você pode repetir essa palavra, impossível, é impossível alguém ter um encontro verdadeiro com Jesus e não ser motivado a mudar de vida. Ele
não só entendeu, rapaz, eu estou fazendo coisa errada, como ele disse, eu não vou só sair a francesa aqui, porque Jesus veio na minha casa, eu preciso restituir aqueles que eu danifiquei. Olha o peso, amados, benéfico dessa mensagem. E agora o povo sai de Jerusalém, vai para Galácia, para dizer, rapaz, não é bem assim não, filho do cão. Vamos deixar a mãe do povo quieto, né? É um endemoniado. Em nome da religião, em nome das regras. Olha o que Paulo diz aqui, Gálatas 2,11. Quando, porém, Pedro veio da Antioquia, eu o enfrentei face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Essa linguagem gentil, circuncisão, às vezes você não entenda. Mas o que ele estava dizendo aqui? Pedro não estava em Jerusalém, Pedro estava na Galácia, estava numa cidade da região da Galácia. E aquele povo foi um povo que se converteu, todos eles, sem saber nada sobre circuncidar. Você está comigo? Sem guardar sábado, sem a prática da lei. Então Pedro ia parar, cruzava a perna e, meu amigo, é bom demais, porque qualquer conhecimento que não seja o de Cristo, ele aprisiona. E por mais que eles tivessem a lei como um referencial para a vida deles, eles se sentiam subjugados por algo que não conseguia libertá-los. Então, quando eles chegaram na Galácia, pastor Dilvio, Pedro estava tão à vontade, queria nem saber, acho que ele estava falando em língua à toa, né? Era, irmão, senta lá marreta, Guaraná baixou, era só. Aí a Bíblia diz, de repente chegou uns da parte de Tiago. A gente lê essas coisas, parece que está tão solto, mas Tiago era nada mais, nada menos que o irmão de Jesus e pastor da igreja de Jerusalém. É quase como se eu estivesse lá em Simão Dias, onde eu pastorei por 3 anos, assim, a revoar, sabe? E aí, irmão? Aí daqui a pouco chegou o pastor Leomar. Pedro estava folgadinho, como o pastor Dilvio brinca, suave na nave. Daqui a pouco chegou Tiago, ele se ajeitou todo e já vamos cortar o povo de novo, né? E Paulo ficou chateado. E ele disse, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de forma que até Barnabé se deixou levar. E Barnabé era um cara que Paulo tinha por autoestima. Pastor, você está falando sobre o quê? Sobre o peso que o diabo tem tentado introduzir nas igrejas, amados. Que tem a finalidade de ofuscar a obra de Cristo. Não tenha dúvida. Olha o que ele diz. Volta um pouquinho, capítulo 1, versículo 6. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Na verdade, não é o evangelho que o que ocorre, é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Tem versões que diz abandonando Cristo. Deixa eu lhe dizer que as coisas no reino, amados, não funcionam de qualquer jeito. Às vezes a gente queria que a nossa vida fosse assim, como quem está numa rua, passa um caminhão e você pega um bigode, não sei como é que chama aqui. Quando você pega uma carona clandestina. O quê? Isso aí, cada um tem o seu jeito, né? De falar, eu digo. Lá a gente chama bigu, morcego. Vamos pegar um morcego, o caminhão passa e se pendura. Mas a nossa vida não é assim, amados. A vida espiritual não funciona assim. A vida no reino não funciona assim. A vida do reino, pastor Leonardo, precisa que haja um momento onde você para, onde você ouve, onde você observa, onde você remove, você recoloca. Não dá para botar tudo junto. Tiago diz, por revelação, no capítulo 1, no versículo 21, que antes da gente acolher a palavra que tem poder para salvar as nossas almas, a gente precisa remover as outras coisas. Não funciona um bolo. Diz, não, vamos fazer assim, ó. Isso é legalismo. Legalismo é tudo aquilo que a gente adiciona à obra de Cristo achando que é necessário. Só que a obra de Cristo é completa, amados. Você está comigo? Você está entendendo? Não. Olha o perigo
desse tipo de coisa. Aí a gente não sabe por que muitas vezes a gente está uma vida capenga, claudicante. Sabe, 29, 30? Você já ouviu falar? Sabe uma pessoa que... 29, 30. Sabe, uma vida que não tem sequência, que não tem... Por quê? Porque está tirando os olhos, amados. Porque a gente está começando... Tem pessoas que não sabem mais o que é a experiência dela com Jesus, porque ela está tão envolvida com as regras, com as coisas, que faz no automático. A gente, cada vez que você ouvir um pastor aqui, pastor Eliomar, eu ou qualquer um usar o termo religiosidade, ele não tem um sentido bom. Cada vez que você ouvir qualquer pastor, qualquer ministro usar a expressão religiosidade, a gente está falando daquilo que se faz apenas por costume, aquilo que se faz apenas por mecanismo, aquilo que se faz sem entendimento, sem envolvimento. Eu tenho autoridade para falar isso, amados. Eu comecei na igreja ainda era criança. Claro que teve aquele tempo que a gente vai para o mundo, né? E depois a gente volta. Eu chegava na igreja, todo mundo se ajoelhava, eu me ajoelhava também. Eu lá sabia para que era aquilo. E a gente critica os católicos porque eles passam na frente da igreja e faz assim. Não devia criticar, porque isso também é religiosidade. Tem gente que fica endemoniado na igreja. Se você não chegar aqui e dizer, eu quero saudar os irmãos. Eu fui repreendido por uma pessoa uma vez porque eu dei boa noite. Boa noite, irmãos. Aí depois, como é que eu sou o pastor, deu boa noite no público? Porque eu sou educado. Eu sou pastor, mas aprendi que tem que dizer boa noite, bom dia. Não, mas tem que dizer, eu quero saudar os irmãos com a paz. Eu digo, nem paz você tem, quer dar para os outros. Essas coisas desconcentram de Cristo. Você nunca mais vai esquecer do 29, 30. Cada vez que a nossa vida tiver 29, 30, tiver claudicante, mas é porque a gente está desfocado de Cristo. Duas coisas que nós precisamos, graça e paz. Aí Paulo diz, graça e paz só vai ser multiplicado pelo conhecimento de Cristo. É pelo envolvimento com essas verdades. Seja uma pessoa cooperativa. Se você está debaixo de uma denominação, você tem que entender o que ela crê, você deve se mover naquilo. Amém? E tem coisas que são só regras. E você deve obedecer porque você está ali. Mas você tem que saber que essas coisas não é o que lhe santifica. Essas coisas não é o que lhe alcançou. Essas coisas é o que lhe mantém justificado no sentido horizontal. Porque não tem... Olha, isso é tolice, pessoas dizerem, eu vou servir só a Deus. Mentira, é porque não quer servir a ninguém. Porque foi Deus quem estabeleceu o princípio da autoridade representativa. Se você não consegue honrar uma autoridade, se você não consegue honrar um líder, não venha com essa balela de que eu sou crente em casa. Mentira, é uma forma de você se esconder. E eu estou dizendo em amor, o centro da minha mensagem é Cristo, amém, irmão? Mas isso é verdade. Não obedeça a homens. Aí, Jesus, que sabe mais das coisas do que nós, diz assim, se você não consegue amar quem você vê, está enganando a quem, bonitão? Sabe, amados, que os nossos pastores são representatividade de Deus. Isso não quer dizer que eles são perfeitos, não. É que a nossa posição de obediência é refletida no que nós consideramos ele. Deixa eu dizer uma coisa mais pessoal para você entender. A sua esposa, marido, no casamento, e o seu marido e esposa, eles são representatividade de Deus. Porque, preste atenção, quando o pecado que sopra na janela de cada um aqui bate a nossa porta e a gente quer enfiar o pé na jaca, a gente não enfia por quê? Porque tem fulano e ciclano que é um referencial para nós, de respeito, de honra. E eu pergunto, se não tivesse ninguém, ou se você não tivesse alguém a quem reportar esse conhecimento, a quem reportar esse respeito, será que a gente, só pelo que a gente entende sobre Deus, nós nos privaríamos do pecado? Só uma pergunta. Quantos estão entendendo? São representatividade de Deus. Dou glória a Deus pela minha esposa na minha vida e você devia dar pela sua também. Ah, mas ela, meu amigo, foi você que escolheu. Devia dar graças a Deus, porque são instrumentos de Deus para que a gente não se espalhe. Pastores estão aqui falando a palavra, não é para manipular a sua vida, não. Na verdade, você faça o que quiser, irmão.
Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. Em outras palavras, ele está dizendo: qual é a proibição? Nenhuma. Agora, quando ele diz que nem todas convêm, ele está dizendo: tudo que a gente faz tem consequência. Uma coisa que eu não gosto de ouvir de crente, assim, não faço porque minha religião não permite. Quer dizer que se permitisse, você fazia. Isso é falta de entendimento sobre o senhorio de Deus. Você está aqui? Eu não quero fugir da ênfase da minha mensagem, porque eu já estou encerrando. Amém? Deixa eu refrescar a sua memória sobre o que nós começamos a ler. A lei veio por Moisés, mas a graça veio por Cristo. E desde que o homem se encontrou separado de Deus, é só você ler a Bíblia. Você vai perceber desde o primeiro livro da Bíblia, que o homem, quando se encontrou separado de Deus, ele entendia: e essa não é a condição certa, eu não estou confortável com isso. Quando Deus vinha todos os dias na viração do dia, o que a Bíblia dá a entender, para se relacionar com o homem, que ele não encontrou Adão na posição que ele estava, ele disse: Adão, onde estás? Ele não estava dizendo... Tem gente que pensa que esse foi o primeiro registro da brincadeira de esconde-esconde na Bíblia. Não, amados, qualquer pessoa primária no conhecimento bíblico sabe que Deus é onisciente, que Ele vê todas as coisas. Ele não estava com Adão fora do raio de ação da sua onisciência, da sua capacidade de ver todas as coisas. O que ele perguntou: onde estás? Você não está mais na posição que eu lhe deixei. Você não está mais no mesmo nível que eu, e eu não estou dizendo um Deus igual a Ele, mas um Espírito vivo. E o que foi que o homem fez? Humanamente, ele fez uma leitura da condição, porque ele começou a perceber consequências daquilo, como eu falei. Ele já não estava tão em paz naquele jardim que era tão bom. Ele já não estava tão tranquilo naquele lugar onde não tinha ameaças. E ele começou a se sentir inadequado e automaticamente, e começou daí até Jesus vir, uma tentativa humana desenfreada de ser aceito, de ser novamente recolocado na posição. O que é que eles fizeram? Folha de figueira para se cobrir. Olha, o negócio está feio aqui, né? Eu nem tinha percebido. Você também, ai meu Deus, Jesus, Deus vai vir já. O que é que eu falo? Não, pega a folha aí agora. Pronto, Deus, Senhor, Adão, está tudo certo, Senhor, está tudo certo. Isso é meu jeito de parafrasear a Bíblia, amém? Você está entendendo? Eles sabiam que Deus ia vir, vamos dar um jeito aqui, um pegou uma folha aqui, outra ali, emendaram, não sei, mas daqui a pouco estava coberto. E eles, tipo assim, e aí, o que é que você acha? Não, tá bom, sabe que ficou bom? Tá bom, ele nem vai perceber. E ele já chegou dizendo assim: onde vocês estão? Mas, Senhor, a roupinha não está aqui. Tentativa de ser aceito, tentativa de ser recolocado. E a Bíblia diz que ele não aceitou aquilo, de forma que ele sacrificou 2 animais, ou melhor, sacrificou animais e fez roupa de peles. Ali já era implantando neles uma mentalidade: a culpa, o pecado, a separação, não se resolve a partir de uma iniciativa humana. Não é no seu formato. E essa separação, ela só pode ser religada a partir da morte de alguém, que não teve a ver com o que você fez. Deixa eu dizer, Jesus não tem a ver com a sua e com a minha condição errada. Ele tem a ver com a nossa restituição, com a nossa restauração. E quando eles sentiram, isso aí eu pensando, eu entro no texto, quando eles sentiram o sangue daquele animal que foi morto para cobri-lo, eles começaram a entender, porque a partir daí, quando eles pecavam, eles entendiam: alguém tem que ser morto, alguém que não fez, tem que morrer pelo que foi feito. Mas começou uma busca desenfreada pela aceitação, pela tentativa de se ver diante de Deus aceito. E eles guardavam o sábado, e eles jejuavam 2 vezes por semana, viu, amados? Os judeus. Tinha os jejuns específicos, e tinha uma série de outras regras, que tudo aquilo desencarregava momentaneamente a mente deles, para eles se sentirem novamente aceitos.
Aí o desconforto de Paulo, e nós não podemos nunca nos colocar na condição dessa igreja, amados. É que Paulo sabia por revelação o que ele escreveu em 2 Coríntios 5, 21. Que o irmão Libni canta na música dele. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a sua justiça. E essa sua justiça aqui era exatamente aquilo que Adão e Eva estavam procurando no começo, quando se cobriram de folha de figueira. Essa justiça aqui, que foi atribuída por meio de Cristo, é exatamente o que cada homem começou a buscar desde a queda, tentando de forma verdadeira, com bom coração, com boa fé, cumprir cada coisa que a lei exigia, e de repente eles se deparavam com a sua própria limitação, de repente eles se deparavam com a própria frustração de não corresponder, e aquilo ia passando de geração em geração, até que a Bíblia diz que de uma vez por todas entrou num santuário não feito por mão de homens, e ofereceu-se Jesus Cristo como Cordeiro vivo, que nos atribui justiça. Qualquer pessoa que desfocar os seus olhos desses alicerces da fé vai ter que se apegar a outra coisa. E é por isso que é tão fácil para nós aderirmos doutrinas não bíblicas, que desencarregam a necessidade de se relacionar, que desencarregam a necessidade de crer. Dê isso que vai resolver isso, faça isso que não sei o quê. Isso é penitência, mas é outra religião, não é a nossa não. Quantos estão comigo? Fique de pé. Nós já estamos encerrando. Então, amados, eu vim pelo Espírito lhe dizer aqui hoje: não fique batendo na porta errada, porque a porta que é Jesus continua aberta. E a obra que Ele fez não tem defeito. Amém? Em vez de nós estarmos cansados com as coisas que a gente tem tentado fazer, porque a gente não volta para aquilo que Ele fez. Qualquer pessoa, amado, só tem condição de corresponder ao que Cristo fez através dEle. Foca a tua vida em conhecer a Cristo, foca em crer no que Ele fez, e você vai perceber que aquilo que lhe dominava não domina mais, que aquilo que você não tinha condição de fazer, você vai conseguir fazer, porque Ele diz em João 15:5, sem mim vocês não podem fazer nada. E sejam honráveis, como eu falei aqui, honrem os métodos, as regras da denominação onde você participa. Isso é bíblico, isso é respeitar a liderança, isso é respeitar a organização. Mas entenda que isso não é o pré-requisito da sua salvação. Não foque nas práticas como algo que vai substituir o seu relacionamento. Não foque em fazer coisas como algo que vai substituir a fé, porque a única coisa que aproxima, a única coisa que religa, a única coisa que revive é se nós cremos. Aleluia. E Ele continua sendo o mesmo. A obra de Cristo continua tendo o mesmo poder hoje à noite. Eu estou aqui para dizer, crentes ou não, que estão aqui. Se você não é crente, você precisa vir aqui e receber Jesus. E se você é e está confuso, eu quero dizer, é mais simples do que você pensa. É voltar para a simplicidade da fé. Amém. Pastor, estou tão cansado porque já tentei tanto. Não vai conseguir. Está repreendido, eu quebro essas palavras. Você pode quebrar em quantos pedaços você quiser. Vira essa boca para lá, pastor. Diga o lado que eu viro. Eu viro para onde você quiser. Mas nós não vamos conseguir sem Ele. Jesus não vai se manifestar em nenhum lugar onde a sua necessidade não é reconhecida. Você está comigo? Agora, quantos estão aqui? Nós estamos encerrando já. Eu estou dentro da hora, 9h35. Entenderam o que foi pregado aqui. Entenderam que não há evangelho sem Cristo. Que o procedimento é um produto, é fruto de justiça. Que as regras é produto dessa obediência. Mas que o nosso foco tem que estar nele, no que Ele fez. É o que nós ouvimos aqui o pastor pregar tantas vezes, como ele enfatiza: não importa quem você foi, importa se você creu. Amém.
Não importa quem você foi, importa se você se arrependeu, se você recebeu, você é uma nova criatura. Consegue entender isso, amados? Tem alguém aqui no nosso meio que, ouvindo essas coisas, entendendo, reconhece: eu preciso me libertar dessa condição apenas religiosa. Eu preciso de novo sentir o nervo da minha sensibilidade espiritual ser tocada pela graça que um dia me tirou das trevas e me transportou para a sua maravilhosa luz. Ou se tem alguém que nunca fez isso aqui, hoje é seu dia. Amados, a Bíblia diz que a salvação vem por meio da pregação. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Você está aqui e sempre esteve na superfície da religião, é porque você não teve um encontro verdadeiro. Você está aqui e administra constantemente o desconforto de não viver aquilo que deseja, de não conseguir viver aquilo que você sabe que é certo. Eu quero dizer, a penetração de Cristo não aconteceu ainda, porque não acontece por nós estarmos no mesmo ambiente, acontece por a gente crer. Agora, no momento que a gente ouve essa palavra que é Espírito e é vida, e a gente se abre a ela, Ele entra. Glória a Deus.